Enquanto bilhões estão sendo investidos pelo mundo com inteligência artificial, a maioria dos engenheiros ainda continua usando planilha, dependendo 100% da sua memória e usando grupos de WhatsApp para fazer a gestão das suas obras. Mark Zuckerberg, que é o dono do Instagram, WhatsApp e Facebook, acabou de fazer um investimento de 2 bilhões de dólares na Manus AI. E para você que é engenheiro civil, dono de construtora, gestor de obras, não sabe nem o que é Manus AI, não se preocupa que nesse vídeo eu vou te mostrar como a Manus AI pode conversar com os dados reais das suas obras. E por que isso muda tudo. Então, pessoal, essa é a tela do Manus AI. Você pode digitar aí no Google Manus AI, mas eu indico você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo para que você tenha 300 créditos gratuitos se você clicar pelo link aqui que eu estou te convidando agora. Então, clica no link aí, você vai cair nessa tela e você vai fazer sua conta normalmente. Eu recomendo você fazer com a sua conta do Google, porque todos têm uma conta de Gmail e mais rápido, mais prático. Após o cadastro, você vai parar nessa tela aqui. Eu vou abrir a tela da minha conta que eu já tenho aqui do Airo. Então você vai parar nessa tela aqui, que é nada mais nada menos do que um chat, onde você faz os seus prompts e ele vai te dar as respostas. Mas qual que é a grande diferença do Manus para as outras IAs, como o ChatGPT, o Claude, o Gemini? É que o Manus, ele é literalmente um agente de IA. Foi criado por uma empresa chinesa para fazer tarefas, executar tarefas no nosso dia a dia. E como que isso se aplica ao meu dia a dia com as obras que eu faço gestão aqui na minha região. Vamos lá para a prática, pessoal, e eu vou mostrar para vocês aqui uma obra em específico que eu estou fazendo a gestão dela aqui na minha região, e eu vou pedir para ele listar essa obra com os dados reais que eu estou fazendo nesse momento. Então, vou pedir para o Manus aqui, lista para mim as obras que estão cadastradas hoje na minha construtora. Eu vou colocar aqui usuário e eu vou explicar para vocês o que é isso daqui a pouco. Então, ele vai começar a trabalhar aqui, usando o poder agêntico que ele tem. O Manus, ele é um agente de IA feito pelos chineses. Ele acabou de listar aqui para mim. Listou aqui a obra que eu tenho cadastrada hoje no meu sistema, que é a casa 03HM9. E aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para ele, traz para mim o que eu já orcei dessa obra. Então, ele vai buscar lá dentro do meu sistema o que eu já orcei, se esse orçamento já está completo, quais as etapas que eu já fiz, se falta fazer mais alguma coisa. Então, ele trouxe aqui para mim, para a obra Casa 03HM9, identifiquei um orçamento em elaboração com o valor de 25.578,33. A etapa de acabamento, subetapa pisos e uma tarefa aqui de assentamento de porcelanato 80x80. Quantidade, valor unitário e o valor total para esse orçamento. Então, o status desse orçamento está em elaboração e agora eu vou pedir para ele, para que ele use o poder agêntico dele, para que ele me dê ideias das próximas etapas do meu orçamento, baseado naquilo que eu já vinha elaborando juntamente com ele. Então, eu vou usar ele aqui justamente como um agente de IA, um agente que vai me auxiliar aqui na criação desse orçamento. Lógico que eu fazendo aqui a auditoria desse orçamento, eu fazendo as ponderações daquilo que eu realmente quero para essa obra. E vamos ver como é que ele se comporta aqui, vocês vão ver como que é o poder desse Manus AI. Então, traz para mim as próximas etapas para esse orçamento da obra Casa 03 HM09. Então, como vocês podem ver, um simples prompt que eu estou imputando para ele aqui, que eu estou dando para ele. E por que ele está conseguindo me responder com todos esses dados? Porque, pessoal, o Manus AI ele foi projetado para que ele possa se comunicar com outras aplicações, sejam outras IA, sejam outros aplicativos. E o que está acontecendo aqui? Por que eu estou conseguindo conversar diretamente com os dados reais da minha obra? E aqui eu quero abrir um parênteses com vocês para trazer a reflexão para vocês em relação a como usar a inteligência artificial dentro das suas obras de forma prática, precisa e organizada. Como vocês viram, eu pedi para ele inserir ou buscar dentro do meu sistema, que é o sistema Airo. O Airo, ele também é uma inteligência artificial que ele foi projetado 100% para a engenharia civil, para a construção civil e para o gerenciamento de obras. Eu vou abrir o Airo aqui com vocês. É daqui que o Manus AI está puxando as informações. Então, só é possível ele conversar com os dados reais da minha obra se eu tiver esses dados organizados
esses dados organizados em um local. E esse local é o Airo. Então, sem o Airo, não tem como o Manus AI puxar esses dados, me dar sugestões de novas etapas, de novos orçamentos, criar novas obras. Porque o Airo, ele também é um IA e ele foi projetado para conversar com as principais IAs do mundo. E a Manus AI, que foi agora adquirida pelo Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, WhatsApp, Instagram, por mais aí de 2 bi de dólar, o Airo já consegue se conectar a essa IA poderosíssima. Então o Airo, ele vem como um hub, um centro ali de informações, onde as suas obras elas estão organizadas, os seus dados estão limpos. Vou abrir aqui a parte de orçamento para vocês verem como que está estruturado esse orçamento aqui dentro do Airo. Ou então, estruturado, etapa, subetapa, tarefas, organizado por insumos, classificado por material, mão de obra, ou seja, organização. Pessoal, sem organização dos dados, sem organização dos processos dentro da sua construtora, não adianta você querer implementar IA, fazer implantação de IA, fazer com que uma IA crie para você, sendo que os seus dados não são organizados, os seus processos não são organizados. Então o Airo ele veio como uma solução, uma inteligência artificial que se comunica com outras IAs para fazer essa organização. Pedro, então por que você não utiliza só o Airo? Por que você não utiliza só o Manus? Por que o Manus não faz essa organização? Porque o Airo ele foi pensado 100% para os processos da construção civil. Ele foi pensado 100% para os processos da gestão de obras. Ele não é uma IA que vai utilizar de todos os conhecimentos do mundo, do treinamento do mundo todo, para te dar respostas sobre saúde, sobre corrida. Não, ele foi pensado para quem é gestor de obra, para quem é dono de construtora, para você engenheiro que está ali fazendo a sua gestão ainda em planilha, em grupo de WhatsApp. Não que você não vá mais usar os grupos de WhatsApp, mas agora você vai usar com mais produtividade. O Airo, ele é essa inteligência artificial que, ao se comunicar com outras IAs, como a Manus AI, que tem um poder de processamento muito maior, isso te traz uma produtividade imensa. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai criar uma nova etapa. Aqui, por enquanto, eu tenho só a etapa de acabamento, mas eu vou te mostrar como o poder do Manus AI te ajuda a criar mais etapas, mais orçamentos, a otimizar a sua produtividade na gestão das suas obras. Então, se eu fosse fazer de forma manual, eu teria que fazer aqui etapa por etapa, eu teria que preencher esses insumos, pesquisar na planilha de Sinap, na minha base de dados de planilha dos meus dados próprios, né, dos meus insumos próprios, e ficar copiando, colando, digitando. Pessoal, com a era da inteligência artificial, isso acabou. O trabalho braçal ele vai ser reduzido a zero. Aí você fala, Pedro, mas eu vou ser substituído por um IA, por um robô? Aí é que está a diferença de um engenheiro que realmente ele está antenado com aquilo que está acontecendo no mundo em relação à tecnologia e aquele engenheiro que ele ou é cético ou ele morre de medo e diz que agora o mundo vai acabar, vamos perder os empregos. Pessoal, eu trago um alerta para vocês. Engenheiros não serão substituídos. Os profissionais de verdade que estudam, que implementam esse tipo de tecnologia nos seus processos, nas suas construtoras, essas pessoas sairão na frente. E 2026, agora, vai ser o ano para que você possa fazer isso de verdade. E essas integrações, essas tecnologias, essas ferramentas vieram para nos ajudar e não para nos substituir. Então vamos lá para o Manus AI aqui novamente. Eu vou pedir para ele me dar mais sugestões de etapas aqui dentro do Airo. Então aqui, ao analisar o planejamento da casa 03, HM9, verifiquei que no momento todas as etapas planejadas já foram incluídas. Atualmente o planejamento e o orçamento estão sincronizados. Acabamento, pisos. Como não há novas etapas cadastradas no planejamento, que ainda não constem no orçamento, as próximas etapas dependem de você cadastrar novos itens de planejamento, como pintura, instalações elétricas, louças, para que possamos orçá-las em seguida. Então aqui, deixa que eu te ajude a cadastrar uma nova etapa de planejamento primeiro, pintura ou revestimento, para darmos continuidade ao orçamento. Então, por que ele descreveu tudo isso aqui? O nosso ERP e nossa IA, Airo, ela foi projetada para que, primeiro, fosse criado um planejamento dentro dela, um EAP, uma estrutura analítica dos projetos, fosse criado dentro dela SAP, eu constituísse um cronograma para essa EAP, como vocês estão vendo aqui, início previsto, duração, fim previsto, início real, duração, fim real. Então, aqui eu estou dentro do meu cronograma de obra. Eu tenho apenas uma etapa aqui dentro, apenas uma subetapa e apenas uma tarefa. Então, dentro do meu planejamento, eu crio uma estrutura de como eu vou trabalhar os processos dessa minha obra.
como que eu vou estruturar cada tarefa, cada subetapa, cada etapa, para que a minha obra ela tenha um fluxo de andamento, que é o famoso planejamento da obra. Em cima dessa estrutura analítica do projeto, eu crio um cronograma, eu crio uma agenda para ela. Então eu vou dar duração e eu vou atribuir uma duração e eu vou atribuir uma data de início para essa atividade. Vou fazer um exemplo rápido aqui com vocês, com essa tarefa aqui do planejamento. Então vou colocar aqui, ó, que ela assentamento de porcelanato. Vou colocar aqui que ela vai durar 15 dias e que ela vai iniciar uma data aqui aleatória, só para demonstração. Dou Enter. Então, o Airo já vai calcular todo o seu planejamento em cascata. Ou seja, ele vai atualizar a data da sua subetapa e atualizar a data macro da sua etapa principal. E aqui depois você vai controlar o seu planejamento de forma real, clicando nesse botão. Então, beleza, esse é o fluxo de dados dentro do Airo. Como eu falei para vocês, para que a IA possa me ajudar, me auxiliar e me dar mais produtividade, eu preciso ter os meus dados organizados. Então, aqui eu estou organizando os meus dados, fazendo primeiro o meu planejamento, a minha EAP, para depois essa EAP eu utilizá-la lá no orçamento. Então, foi por isso que o Manos me deu essa descrição aqui. Então, eu vou falar aqui para ele. Vamos criar uma etapa de pintura para essa obra. E eu quero que você se baseie pelo projeto que eu irei anexar aqui agora. Então, olha só, eu vou aumentar um pouco mais a complexidade dele. Eu quero que ele crie para mim uma etapa de pintura, mas que ele crie baseado no projeto que eu irei anexar nele aqui. Então, eu vou pegar aqui o projeto e eu vou anexar ao Manos AI. Vou puxar aqui. Vou anexar aqui esse projeto em PDF. Então, ele tem esse poder de analisar os PDFs, analisar imagens do seu projeto, e ele vai extrair o máximo de quantidades que ele puder desse projeto. Então, eu vou colocar aqui, no contexto do prompt, ó, analise os quantitativos de paredes internas para a minha etapa de pintura. Extraia o máximo de informações que você conseguir no projeto. Então ele vai entrar em ação agora. E agora a gente vai cruzar os braços aqui e deixar ele trabalhar. E depois o seu papel, que ele trabalhar, fizer o trabalho braçal aqui para você, todo o trabalho manual, o seu trabalho é o quê? Conferir, fazer a sua auditoria. Mas agora a gente vai cruzar os braços e esperar ele nos responder sobre os nossos quantitativos. Então, beleza. Ele finalizou a sua tarefa e olha só o que ele me trouxe aqui, gente. Olha só o poder que isso traz para o seu dia a dia, para o seu trabalho aí, que é orçamentista, que é gestor de obras, que precisa ter produtividade. Análise concluída e etapa de pintura criada com sucesso no sistema Airo. Ele já criou a etapa dentro lá do meu sistema, vou mostrar aqui para vocês, mas antes a gente vai analisar o que o Manos trouxe aqui para mim antes. Com base no projeto enviado, extraí as áreas dos ambientes internos e realizei o cálculo estimativo para a pintura das paredes. Ó. Ele puxou aqui, ó, sala de estar, sala de jantar, cozinha, circulação, escada, lavanderia, banho externo e o total de área. A partir disso aí, ele trouxe uma estimativa de pintura de paredes. Ó. Então ele colocou aqui, ó, utilizando o fator de conversão, ações realizadas no Airo. Ele trouxe uma estimativa aqui, ó, de paredes internas de 232,38 metros quadrados. Lógico que você vai fazer uma conferência ali no seu projeto para saber se essa estimativa, se esses quantitativos, ele fez de forma correta. A gente está trabalhando aqui com um PDF e esse PDF ele também tem que ser bem detalhado.
O projeto também tem que ser bem estruturado, as informações devem estar às claras para que tanto o humano como a máquina possam utilizá-las da forma correta. Então, se não tem dados suficientes no projeto para que ele possa extrair essas informações, nem você e nem ele vai conseguir extrair esses quantitativos. Então, aqui eu acendo mais um alerta em relação à elaboração dos projetos. Quer trabalhar com inteligência artificial e com os seus projetos para que a IA possa ler os seus projetos? Se você é projetista ou se você contrata um arquiteto ou você contrata projetistas para fazer os seus projetos, comece a exigir um nível de detalhe maior para que essa produtividade dentro das IAs possa ser mais assertiva possível. Beleza, então ele trouxe essa estimativa aqui para mim de 232,38 metros quadrados. E vamos ver o que ele fez lá no Iron, porque ele já executou lá dentro do Iron, ele já fez o trabalho para mim dentro do Iron. Então vamos aqui, ó. Olha aqui, ó. Antes estava só a etapa acabamento. E o que apareceu agora? A etapa pintura. Então, etapa pintura, pintura interna como subetapa, pintura de paredes internas, látex, PVA ou acrílica. Está aqui, minha etapa criada dentro do meu planejamento. Então agora nós vamos lá na tela do orçamento para vocês verem como que ficou o orçamento, como que ficou essa etapa criada lá dentro do orçamento também, que agora a gente vai atribuir os valores para essa nova etapa. Então eu clico aqui em ver orçamento e tenho aqui, ó, a minha etapa de pintura. E agora eu vou atribuir a ela quantidade, que está aqui, que o Mano já calculou para mim, a quantidade. Eu vou fazer um valor unitário para essa pintura, vou dar um valor unitário para ela, e ele vai calcular aqui para mim, o Iron vai calcular para mim aqui o valor total. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que calcular os insumos, a minha composição de insumos. Então eu tenho que colocar lá o material que vai ser usado nessa pintura, a mão de obra, os equipamentos, para que ele possa detalhar para mim e organizar certinho esses insumos e fazer uma composição total para essa minha etapa de pintura. Então vamos lá, eu vou voltar aqui no Manos e vou pedir para ele. Agora crie uma composição de insumos para essa tarefa de pintura. Use a base Sinap para isso. Simples prompt, pedir para ele usar a base Sinap como referência para colocar lá os valores de coeficientes, o valor unitário de cada insumo, a mão de obra. Então, vamos ver como é que ele vai trabalhar dentro disso aqui. E olha o interessante nisso aqui, pessoal. Aqui está mostrando que ele está fazendo o trabalho, fazendo a tarefa, e aqui mostra o que ele realmente está fazendo. Ó. Composição Sinap Pintura, ele está navegando na internet para buscar lá as composições, buscar os insumos, só depois que ele vai para dentro do Iron fazer essa atividade. Então vamos lá, vamos esperar ele finalizar aqui a sua tarefa. Tarefa concluída com sucesso. Vamos ver o que ele fez aqui primeiro. Então, a composição de insumos para a tarefa de pintura da obra caseira foi criada com sucesso, baseado na referência Sinap. Ele deu uma referência do Sinap que ele pegou na internet. Aí você me pergunta, Pedro, ele pegou uma referência aleatória? Para exemplo aqui, ele pegou na internet, mas o que eu posso fazer? Eu posso configurar para que ele busque a referência exatamente o ano que eu quero, e o mês que eu quero, e o estado que eu quero em relação ao Sinap. Então vamos lá. Ó. Abaixo estão os detalhes da composição aplicada para cada metro quadrado de pintura. Então ele listou aqui o material, mão de obra, a tinta, pintor e o ajudante do pintor. Então ele lançou aqui os seus coeficientes, a unidade, preço unitário e o total de cada um. Então a soma de cada insumo vai ser o valor unitário da minha composição. Se a gente for lá no Airo agora e ver o que ele fez, o Airo já atualizou aqui, ó, essa minha etapa de pintura. Está aqui, ó, a tarefa, 232,38, que foi a quantidade que ele extraiu do meu projeto. Aqui eu posso colocar a unidade de medida, ó, metro quadrado, dar um OK. E o valor unitário da minha composição. Isso aqui eu não consigo editar. Por quê? Porque o Airo está configurado para puxar os insumos que o Manos acabou de criar para mim, sem eu ter que fazer trabalho manual nenhum. Então tá aqui, ó. Tinta látex acrílica premium, material 0,229 o coeficiente, a unidade é litro, valor unitário 32,52, valor total 7,43. Vamos lá no Manos? Olha aqui, ó. Tinta, unidade litro, o coeficiente 0,2285, lá no Airo ele arredondou aqui, né?
para 9, então arredondamento. Mas é o mesmo, preço unitário 32,52 e o total 7,43. 32,52, 7,43. E como vocês podem ver, todos os outros batem fielmente com aquilo que ele criou para mim. 607, 168, 607, 168. Então, pessoal, aquele trabalho que vocês tinham de ficar copiando numa planilha, colando em outra, buscando lá no site da Caixa, baixando planilha, trazendo de uma, trazendo para outra, todo aquele trabalho manual, se você tiver os dados organizados, saber dar as instruções corretas para a IA que está trabalhando para você, esse trabalho manual, ele acaba. Esse é o Airo, a inteligência artificial criada 100% para a construção civil, aliada a uma das maiores aquisições do mercado de inteligência artificial, por mais de 2 bilhões de dólares, pela Meta, que é a que coordena aí o Facebook, o WhatsApp, Instagram. Manos, é a nova aquisição, o novo brinquedinho aí do Mark Zuckerberg, e agora ajudando nas nossas obras, no dia a dia das nossas obras. Em 2025, a inteligência artificial foi o auge, foi a revolução. Mas em 2026 eu quero te dizer que ela vai ser o padrão. E quem não estiver usando IA na gestão das suas obras, pode ter certeza, essa pessoa vai ficar para trás. E se você quer ter esse nível de controle, de inteligência dentro da sua obra, como foi mostrado nesse vídeo agora, com uma inteligência artificial, conversando com seus dados, te ajudando a ter decisões melhores, mais rápidos, e pode ter certeza, com mais lucro, eu posso te ajudar. Assim como eu já ajudei outros engenheiros, construtores, incorporadores que já estão usando o Airo todos os dias. Eu deixei na descrição desse vídeo um link que vai direto para o WhatsApp do Airo. Clica lá, fala comigo que eu pessoalmente vou te ajudar a implementar a IA nas suas obras.